E hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui com muita alegria a deputada estadual Maria Lúcia Amari, sexto mandato com a deputada, assumiu o seu mais novo mandato esta semana, a posse foi na última quarta-feira na Assembleia Legislativa em São Paulo. Deputada, sempre um prazer tê-la conosco, boa noite. Boa noite, Paulo, Douglas, João Vitor, Ricardo e todos aqueles que estão nos assistindo. É importante a gente estar aqui depois da posse, como você falou, do sexto mandato, que foi um momento muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz com isso. Na hora que a gente dá a mesma emoção... Tem um friozinho na barriga ainda? Não? Tenho. Na hora de fazer o juramento, a gente tenta a mesma... Eu pelo menos sinto a mesma emoção que eu senti da primeira vez. Principalmente pela campanha difícil, o resultado que foi aquela confusão de ganha ou não ganha. Naquela noite, na noite da eleição, a senhora, até a madrugada, não era reeleita, não é isso? Eu dormi... O resultado foi só na manhã de segunda-feira, né? Eu acordei eleita, né? Dormi sem ter sido eleita. Então, assim, foi um baque dos dois tipos, né? Primeiro a decepção e depois a euforia da vitória. Então, foram muitas emoções. Mas, graças a Deus, nós estamos lá e nós temos que fazer uma avaliação, porque mais de 40% dos deputados foi renovado, quer dizer, metade quase da Assembleia que foi reeleita. 32, se eu não estiver enganado, acho que 32. E aí a gente percebe que, principalmente nós mulheres, não estou querendo só me valorizar ao meu mandato, mas como mulher, né? É muito difícil, assim, 6 mandatos seguidos, as mulheres têm muita dificuldade para fazer campanha, né? Ainda os partidos não estou falando especificamente o meu, mas muitos partidos ainda preenchem a cota de uma forma como se as mulheres fossem laranja, não são efetivamente candidatas, não têm apoio dos partidos, então para nós é sempre uma vitória maior e a ser comemorada por conta das dificuldades que a gente enfrenta. E a gente percebe agora, a legislação mudou, mas quando tinha permissão de receber de valores de empresas, a gente percebia que não investem nas candidaturas femininas. É uma dificuldade. Eu lembro que nos Estados Unidos, na época que a Hillary Clinton era candidata, senadora, enfim, candidata a presidente, tinha uma ONG nos Estados Unidos que viabilizava as candidaturas femininas, para dar esse reforço, essa sustentação. Então, mais por tudo isso que a gente percebe que a dificuldade que nós temos para ocupar espaços, né, e fica brigando o tempo inteiro para garantir. Né? Então, todo o mandato inteiro, uma boa parte das mulheres tiveram muita dificuldade. Como eu tenho assim, mais experiência pelo tempo que eu já estou lá, mas as que chegam novas têm uma dificuldade muito grande. Né? Mas, deputada, até em cima, nessa linha de raciocínio, a senhora está lá há 20 anos, né? Vai completar 24 anos completando esse mandato aí, se Deus quiser. Se a gente for pensar as principais mudanças no comportamento, as mudanças no andamento ali dos projetos, a forma de votação e tal, a senhora consegue filtrar isso da experiência que a senhora tem vivido nesses últimos 20 anos? Mudou muito. Eu lembro que quando o Renato foi deputado, eu acompanhava, porque eu sempre gostei, né? Como eu sou advogada, eu adoro legislador, cuidar de legislação. E a gente percebia os debates, eram debates que você ficava encantada, mesmo que você não concordasse, você via que era um debate com conteúdo, sabe, com respeito, com palavras ainda daquele português mais castiço, vamos dizer assim. Agora a gente percebe que esse último mandato foram 4 anos terríveis. A falta de respeito, a falta de diálogo, a forma de intolerância dos deputados da casa em relação também às mulheres, uma mulher trans também. Então, teve assédio, intolerância religiosa, e foi, assim, muito contaminado, né? Agressivo, muito ódio, né? Coisa física. Tanto que eu, como presidente do Conselho de Ética, eu tive muito trabalho. Muitas vezes tive que largar coisas importantes da nossa região para cuidar, de pôr ordem na casa, entre aspas, para que a gente pudesse ser respeitada. E eram 9 homens e eu. Então, foi muito difícil no primeiro biênio para a gente poder
vencer esse lado machista que nem todos os homens, tem muitos homens que nos respeitam, nos colocam como parceria. Mas isso, deputada, vem piorando ano a ano, ou porque a senhora voltou lá no primeiro mandato do Renato Amos, tem bastante 94, tempo. Tem muito tempo, mais de 30 anos. A senhora percebe que essa é uma questão que ela não evolui para uma melhoria, ou seja, ela vem piorando? Engraçado, o que eu fico impressionada, você está falando, é uma análise que eu estava fazendo outro dia. Quanto mais se fala que não se pode agredir mulher, que não pode matar, né? Claro, matar ninguém, mas estou dizendo, eu digo na questão do feminicídio. A gente percebe, parece que aumentou, eu não sei se é um desafio, é alguma coisa que está contaminando a sociedade. Eu acho que o fato... principalmente desse último governo, de muito discurso de ódio, essa coisa toda, eu acho que também permeou a sociedade, ela se tornou um pouco mais agressiva, né? E eu não sei se os homens se sentem perdendo um espaço. Olha, eu não sou psicóloga, eu sou advogada, mas eu acho que talvez... sei lá, para manter a supremacia masculina, eles vão pelo lado da violência. Não estou falando... Não está generalizando. Generalizando, claro. Então, eu não sei, isso reflete também na política. Né? Quando a gente pensa que a nossa voz vai ecoar, a gente avança, depois volta para trás. Por exemplo, saiu uma matéria no G1 ontem, né? Eu acho que ontem ou hoje, não sei. Mas essa matéria... fala de 2 mulheres só que foram presidentes do partido, da Assembleia, interinas. Uma foi Conceição da Costa Neves, há 50 anos atrás. Depois de 50 anos, eu consegui, na interinidade, exercer a presidência. Agora, pasme, nos 2 últimos mandatos, nessa eleição e na passada, não tem uma mulher na mesa. Nenhum partido indicou mulher. Então, a gente ganha o tempo todo assim, você ganha espaço, perde espaço. Então, a gente nem garante os avanços e ainda perde o que já conquistou. Então, é uma luta de titãs. Não, eu entendo o que a senhora fala, é realmente uma dificuldade. Eu entendo também que isso é um reflexo da sociedade. Nas empresas, isso vem mudando, né, de uma forma mais lenta, mas eu entendo que essa questão do respeito à mulher, enfim, essa situação toda, eu acho que é uma situação que evolui à frente. A senhora está falando que dentro da Assembleia, especificamente, este ano, o ano passado, melhor dizendo, os embates foram... Tivemos assédio, como a senhora mesmo falou, em cima de tudo isso que aconteceu, dentro da sua função como presidente da Comissão de Ética. A senhora entende que conseguiu, dentro daquilo que lhe cabia, as punições foram exemplares? Com muito esforço, sim. Tanto que o primeiro caso, que foi gravíssimo, foi muito difícil conquistar a penalidade de suspensão de 6 meses. Porque no caso ali, era caso realmente de cassação. Da deputada do... No caso, o primeiro de assédio. Da deputada do PSOL? Depois, o pessoal já começou a entender a questão do Conselho de Ética. Eu tive que mudar muitas regras dentro do Conselho para poder valer a legislação. E eu percebi que o corporativismo que existia, muito intrínseco dentro da Assembleia Legislativa, ele começou, de certa forma, a população, as redes sociais se mobilizando, se movimentando, isso tudo ajudou as pessoas a mudarem o seu comportamento. Então, aí houve a cassação de um deputado, depois houve a suspensão de mais um outro que xingou o Papa lá por 3 meses. Mesmo assim, claro, nós não conseguimos todo o rigor que precisava em relação aos comportamentos, mas reduziu muito a agressividade dentro da Assembleia Legislativa. E eu percebi que outras assembleias do Brasil, câmaras municipais, começaram a ter coragem de enfrentar o corporativismo, porque a cobrança da população melhorou. Então, a sociedade está mais atenta. Puxando um pouquinho por esse ponto, e a senhora citou as redes sociais, então, elas acabaram contribuindo muito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, existe isso desde que o mundo é mundo, existe, mas muitas vezes ficava de forma velada, não se tinha essa comunicação como se tem hoje, principalmente por conta das redes sociais. As redes sociais vieram auxiliar um pouco nesse trabalho da Comissão de Ética e aí, de repente, eu não ajo sob pressão, a gente tem que ter equilíbrio e serenidade para decidir, mas a força da população se manifestando, ela exerce um poder muito importante, porque a sociedade começa a pressionar e quando ela se posiciona, né, os deputados falam, opa, pera lá, eu vou queimar meu filme, entre aspas. Então, eles começam a ficar mais atentos às formas com que eles vão se comportar.
Então, hoje a gente está estarrecida, a gente assiste cada barbaridade de legislador falando nos microfones das câmaras, das assembleias, a gente acha que não é possível que ainda esteja acontecendo isso. Mas, assim, eu acho que a punição exemplar... não é fácil caçar um deputado de quase meio milhão de votos. Então, assim, a força da sociedade se colocando, por isso que eu digo, a população tem que se manifestar. Tem que se manifestar, tem que acompanhar o trabalho dos deputados, tem que ver o que eles estão fazendo, porque para cobrar exatamente isso, comprar posturas, gostem ou não gostem, acho certo ou acho errado, inclusive na própria Conselho de Ética, eu não sou obrigada a votar. Porque eu sou a presidente, eu votei em todos, por quê? Deixar claro qual é o meu posicionamento em relação a cada um. Que a senhora não vai passar aquela imagem, eu fiquei isenta. Não, a senhora está ali mostrando a sua posição, a sua personalidade com relação àquilo que está sendo julgado. Agora, deputada, começamos aí um novo governo, com um novo governador, o partido da senhora dominou o Estado por quase 30 anos e agora começamos aí uma administração diferente. O que a senhora está sentindo? Olha, dominou e teve bons resultados. Eu quero dizer que o PSDB deixou uma marca positiva, foi o melhor estado do Brasil em termos de comportamento nos últimos anos, em termos de desenvolvimento. Então, o PSDB deixa uma marca boa dos últimos governadores, sim. Eu estou impressionada atualmente positivamente, tenho visto o governador Tarcísio com medidas assim mais humanizadas, né? Uma pessoa, eu estou avaliando o que eu tenho assistido até hoje, os poucos contatos que eu ainda tive, né? Por conta de agendas de cada um, mas assim, eu vejo nele uma pessoa séria, com boas intenções, teve um comportamento muito humano nessas últimas enchentes, ele foi rápido, objetivo, claro, não fez demagogia, não ficou fazendo cenas na rede social, mas efetivamente esteve presente ao lado e dando apoio. Então, a minha expectativa é positiva, porque a gente percebe que nos outros mandatos, deputados que eram de oposição, ou que não eram do nosso partido, ela já chegava, eu sou contra, independente de qualquer coisa. Era xingação o tempo todo, deputados, inclusive da nossa região, xingando o governador. Não quero fazer esse papel, nem o PSDB que se comporta dessa forma. O que for positivo do governador, estaremos ao lado dele. O que for negativo, nós vamos estar contrário. E com isso é uma independência que também a gente adquire, às vezes você fecha uma questão e você tem que votar em algumas questões. Eu acho que também tem um pouco mais agora de liberdade, no sentido de você votar de acordo especificamente, individualmente, como você pensa. Então, o coletivo muda. Então, a minha expectativa até hoje, já tive com o secretário Kassab, eu tenho uma nova reunião com ele a próxima semana. Então, assim, estou indo com os prefeitos lá, tenho sido recebido em várias secretarias, né? Tenho marcado várias audiências. Então, assim, o governador precisa do nosso voto e nós precisamos do governador. A gente tem que trabalhar em sintonia, porque quem perde, senão, é o Estado e a nossa região. Agora, deputada, o PSDB, a senhora, de uma forma geral, vocês votaram em bloco no novo presidente da Assembleia? Não, votamos. Não, mas eu votei também independente de ter fechado a questão. A senhora conhece o deputado? O André do Prado é uma pessoa bastante equilibrada. 89 votos, né? Ele é de diálogo. Você vê, ele é do PL, que seria... De 94 ele recebeu 89. Os 5 foram de uma oposição das minorias. Mas você percebe assim, ele é uma pessoa de fácil comunicação. Até hoje ele tem sido... É um político bem educado, porque isso é importante, né? Às vezes o poder sobe na cabeça das pessoas, elas se comportam de uma forma que não. Eu espero que ele se mantenha dessa forma. E achei muito bom, porque estive conversando com ele exatamente para ter uma nova linha de conduta dentro da Assembleia Legislativa, onde a gente possa humanizar um pouco mais a política. Os debates não podem interferir e contaminar a sociedade. Então, eu acho que nós temos um bom caminho aí, uma expectativa, não que vá ter... a gente sabe que vai ter uma oposição bastante dura, né? E os radicalismos vão acontecer. Mas eu espero que ele tenha, pelo perfil dele, que ele possa controlar com energia, sensibilidade e sabedoria. Só lembrando que é um deputado do PL, o André do Prado, eleito com 89 votos. Agora, deputado... Só um minuto, só lembrando que no primeiro turno ele apoiou o Rodrigo Garcia, mesmo sendo do PL. Aí no segundo turno ele foi com o governador.
Perfeito. E foi com o governador e o governador chancelou também a sua candidatura. Também aceitou, mesmo ele não apoiando no primeiro turno. Isso mostra a forma da política. Nós temos que fazer a diferença na vida pública nessa forma de conciliação. Independente de partidos, se eu brigar com o governador e começar a xingar o governador, eu não vou ser bem recebida e eu não vou conseguir trazer quem perde, a região metropolitana de Sorocaba. Então tem que ter essa responsabilidade. Agora, deputada, já que a senhora tocou no assunto da região metropolitana, seu trabalho com relação às suas emendas, a sua expectativa para os próximos 4 anos, as verbas aqui, não só para Sorocaba, mas para toda a região de uma forma geral. Olha, a expectativa, assim, eu tenho as emendas impositivas que nós conseguimos votar, foi uma luta que eu também fiz muito forte, porque, quer dizer, hoje nós somos situação, amanhã nós podemos ser oposição ou não sermos situação. Então, quando votamos as emendas impositivas, é positivo porque, assim, você tem a garantia de que aquele valor você vai receber em termos de emenda, independente de quem seja o governador. Mas eu acho que pelos contatos que eu tenho tido até agora, eu não tive nenhum bloqueio nos contatos com secretarias. Não sabemos, por exemplo... A senhora teme por isso? Porque a senhora é do PSDB, o PSDB sempre governou o Estado nos últimos 30 anos, e eu pergunto à senhora, existia uma facilidade ou não com relação a essas emendas, pelo fato da senhora ser do partido do governo, e agora não sendo, a senhora teme mais dificuldade ou não? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que eu tive muito mais facilidade, mas não é só exatamente porque eu estava no governo, porque não adianta ficar brigando com o governador. Acho que você votar pontualmente alguma coisa que você não concorda, ok. Mas ser oposição por ser oposição não leva a nada, não constrói. Então, eu acredito que, assim, eu não sei como o governo, por exemplo, do Rodrigo Garcia, ele deu emendas na metade do ano, né? E essas emendas foram importantíssimas, né? Então, agora eu não sei como o governador vai trabalhar com essa questão, se vai ficar só com as emendas impositivas que nós temos direito, ou se vai liberar mais algumas emendas, algumas verbas. Agora, fora isso, também as reuniões que eu estou tendo e vou ter na semana que vem, etc., são também para outros tipos de ação, né? Alguns, por exemplo, ambulatórios que precisam ser feitos, hospitais que a gente precisa já estar trabalhando, novas metas, né? Porque eu escolhi como bandeira quatro bandeiras importantes que eu considero, que é a questão da saúde, em todas as suas situações, a questão da mulher, mas em todas as suas vertentes, empreendedorismo, saúde, tudo, a questão da causa animal, que é extremamente importante, e também a questão social, porque causa animal que a senhora articulou aí a construção do hospital veterinário. A viabilização do hospital e o social, eu vejo assim, ainda precisando de um suporte social muito grande, as entidades vêm sofrendo muito também, assistenciais, as ONGs. Então, e agora, sem deixar de lado, claro, sem trabalhar também a questão transporte, segurança. Vocês se lembram que eu venho aqui há 2 anos trabalhando pelo Instituto Médico Legal, fomos lá verificar um terreno, fui procurar, que não é uma atividade diretamente ligada a mim, mas procurei num prédio que seja de governo do Estado, para não ter custo de desapropriação. Então, trabalhamos muito. Agora, a finalização vai ser nesse governo. Mas eu estou trabalhando já 2 anos para que isso, fato, aconteça. A questão do Palácio da Polícia, continuo brigando. Já temos o prédio do DIRA lá, já tem plantas, já tem certa... Já está... Foi a doutora, acho que Giovana, né? Que é da Facens, que fez gratuitamente um projeto muito bonito para aproveitar aquele prédio do antigo DIRA lá na Gustavo Teixeira. Então, essas ações eu vou continuar lutando por elas para que efetivamente aconteçam, porque fazem parte de um trabalho que já vem sendo construído e está praticamente na finalização. Legal, né, deputada? 18 horas e 45 minutos. Tem mais algum detalhe para acrescentar? Não, acho que é o momento de agradecer, né, toda a população por ter conseguido chegar aí no 6º mandato, agradecer todo mundo. Eu gostei que a senhora falou que ainda sente um friozinho na barriga ali, com o 6º mandato. Se a gente não tiver emoção, sonhar com as coisas, não ser esse idealismo, a gente não é mais um mandato. É um mandato que eu estou considerando como único, entre aspas, no sentido de escolher bandeiras, trabalhar animada, contaminar positivamente a minha equipe. Minha equipe tem sido muito eficiente sempre, trabalhando junto comigo. Nós discutimos quase todo dia política no café da manhã. Então, eu acho que tudo isso vai contribuir para que a gente possa fazer um trabalho forte também. Paulinho, dá tempo? Claro. Já que ela falou de política e construir, reconstrução e tudo mais,
E qual que é a expectativa da senhora com relação... E aí vou partir um pouco para o nacional. A expectativa da senhora com Eduardo Leite como presidente do PSDB, presidente da Comitiva Nacional. E para tentar essa reconstrução, a senhora já está quase 30 anos no PSDB, já pode-se dizer aí que é uma das caciques do partido, e a gente vê que o PSDB, infelizmente, ele teve um racha grande aí em todo o território nacional. Como que a senhora vê? Qual é a sua expectativa em relação ao Eduardo Leite como presidente? Olha, na verdade, eu gostei do Eduardo Leite. É jovem, com novas ideias, ele fala muito bem, nós tivemos um almoço com ele articula muito bem. Eu acho que ele pode trazer a renovação que a gente pretende, a transformação que a gente pretende dentro do PSDB, né, em termos nacionais, né, e também pulveriza mais, que ele é do Rio Grande do Sul, também está trazendo a governadora de Pernambuco, então acopla o Nordeste. Eu acho que é extremamente positivo esse trabalho. Eu tenho acompanhado as falas dele, são muito coerentes. Eu acho que é um novo nome, né, que pode vir a ser futuramente até uma candidatura majoritária acima de governador, de um presidente, enfim. Mas eu vejo o fortalecimento do PSDB, que hoje nós somos federação, tá? Mas eu continuo no meu partido, eu fico pensando, para que partido eu vou? Aqueles que têm cacique no comando? Não, eu quero um partido que tem dono, não me interessa. Eu quero um partido que discuta as questões. Então, vou lutar sempre para que o meu partido o PSDB tenha a sua transformação, a sua renovação, preservando a razão pelo qual ele foi criado, constituído. Então, nesse momento, eu estou assistindo o que está acontecendo, se a federação vai aumentar ou não. Hoje nós somos 12, 9 do PSDB e 3 do Cidadania. Uhum. Então, para que a gente possa aí verificar se vai fazer fusão, se vai continuar a federação, mas os princípios que nortearam a minha ida para o PSDB continuam dentro de mim, e eu quero que eles fiquem bem estabelecidos para que a gente possa caminhar. Agora, deputado, trazendo para a nossa realidade aqui, para Sorocaba, para a região, até mesmo para o estado de São Paulo, o que o PSDB tem articulado? Na questão, se diz de candidatura majoritária de prefeitos? Também, tudo isso, uma liderança aqui no PSDB. Na verdade, assim, aqui nós temos, tanto eu quanto o deputado Vitor Lippe, nós estamos bastante unidos, fazendo um trabalho de complementação um com o outro. Porque eu fico imaginando que é muito difícil, daqui 1 ano e meio, que é mais ou menos aí a eleição municipal, que o PSDB não lance um candidato próprio em Sorocaba. Terá. Nós temos, nessa fase que nós estamos, está o Flávio, que também está no PSDB, o Vitor Lippe, eu estou no PSDB, o que, assim, com certeza o PSDB ou Federação, que seja, não importa o nome, nós vamos ter candidatura própria, sim. Nós temos uma história aqui no PSDB, uma história de transformação. O Renato fez uma transformação na cidade, veio depois o Vitor, enfim. Depois nós tivemos muitas dificuldades aqui, né, no mandato passado, aquela confusão de prefeito e vice-prefeita, e agora eles não sabem como é que vão as coisas acontecer, mas seguramente o PSDB terá candidato. Não, porque a gente está falando aí de 8 anos de Renato Amaro e 8 anos de Vitor Lippe, e depois mais 4 anos de Panunzio. Sim. Não é isso? Exato, então, também falamos aí de exatamente, também, o PSDB tem uma história na cidade. E, lamentavelmente, quando nós saímos do governo, o PSDB, a cidade, os últimos 4 anos foram terríveis para a cidade por causa de brigas e falta de entendimento e de diálogo. Mas, com certeza, o PSDB vem forte. Nós estamos articulando, trazendo mais pessoas para virem junto conosco, para montar uma chapa também de vereadores. E nós estamos articulando isso. Nós vamos ter eleição em outubro as convenções municipais. E nós estamos todos unidos nesse ponto, né? Um grupo político para poder indicar uma candidatura factível para que a gente possa também participar do executivo da nossa cidade.